As Histórias Curam, que é um projeto de enfrentamento a violências sexuais cometidas no ambiente religioso. Inclusive, nós temos o aplicativo dele para qualquer pessoa no Brasil, a rede é nacional, possa encontrar apoio jurídico para uma denúncia se sofreu uma violência sexual ou um amparo psicológico, um psicólogo perto de você. Você pode encontrar tudo isso nesse aplicativo. E por causa do trabalho, as questões das imoralidades foram chegando. Então, tudo que vai ser dito hoje, e eu talvez querendo amadurecer esse dia, porque entendo que é vontade de Deus esse dia, talvez é o momento certo, não poderia ser antes para não ser mais precipitado do que vocês julgam ser. Porque ano passado, quando o projeto estava em ebulição, por exemplo, existem pastores presos com o nosso apoio. Você tem noção disso? Um pastor trabalhando para prender pastores, tem pastores presos nesse país que cometeram crimes sexuais. Com o nosso apoio, com o meu apoio, com o apoio desse projeto, com o apoio desse aplicativo. E o meu temor de, no ápice do projeto, eu ter esse momento, a nação já é polarizada, o Brasil é órfão. Órfão ama uma gangue, um partido, ou esquerda ou direita, se você é do outro lado eu te odeio. Então imagina, vir de maneira imatura com essa situação, vocês chamariam os pastores imorais de abusadores, e não é esse o intuito. Os pastores que eu julgo que são imorais, eles não são criminosos, eles não cometeram um abuso, um crime, eles só são imorais, pecaminosos, sutis no disfarce de suas ações. E eu preciso deixar isso aqui claro para vocês. E onde começou tudo que eu estou fazendo como projeto? As pessoas dizem, por que você não se preocupa com a sua igreja? Sua igreja não tem... Eu não tenho igreja, gente. Quem tem igreja é Jesus. Eu já falei isso aqui para vocês, já expliquei. Minha placa, a placa que eu pastoreio não é a igreja de Jesus. Jesus permite que a igreja dele também esteja aqui, no nosso CNPJ e no nosso galpão. Mas o nosso CNPJ e o nosso galpão não é a igreja de Jesus. O Brasil é a minha igreja. Distrito Federal é a minha igreja. China é a minha igreja. Japão é a minha igreja. A minha igreja é universal e invisível, porque é a igreja que tem um único dono e cabeça, do qual eu sou corpo, membro, parceiro, pastor auxiliar do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. E tudo começou a ganhar forma com denúncias que nós fizemos na nossa própria igreja. Um dos nossos pastores auxiliares recebeu um irmão, líder também na igreja, missionário na igreja. E a filha do nosso pastor auxiliar foi trocar a fralda do filho desse líder da nossa igreja. E esse líder, missionário da nossa igreja, foi atrás da jovem no quarto dela e agarrou, e ele já assediava por mensagens, né? Elogiando a barriga dela, o umbigo dela, o pescoço dela e tal, não sei o quê. E essa situação chegou a mim. E como eu estou dizendo para você, pastorado é vocação heróica, não tem concessão, não tem... não podemos escandalizar o nome da igreja. Não, denuncie. Deixa eu ver. Denuncie. Eu ordenei, denuncie imediatamente. E automaticamente a segunda filha do mesmo pastor nosso confessou que um diácono da nossa igreja, lavando os copos da ceia do Senhor, a agarrou. Imagina, o irmão está lavando os copinhos da ceia e passa uma garota menor de idade e ele vai lá, com as mãos que ele diz ser santa e pura, onde nós vamos ministrar a ceia do Senhor daqui a 10 minutos. Ele agarra. E eu disse, denuncie os dois. E as denúncias aos dois foram feitas. Então,
o que está acontecendo no Brasil não é um caça às bruxas. Eu sou um pastor. E pastor não tem compromisso com reputação, com placa de igreja e nem com outro pastor. Um verdadeiro pastor tem compromisso com o rebanho de Jesus. E nacionalmente, como tudo aconteceu, acho que em 2017, eu já preguei algumas vezes na Igreja Alcance, que é em Curitiba, que é a igreja liderada pelo pastor Luciano Subirá. Sou colega do pastor auxiliar do pastor Luciano, que é o Marciano, e também colega do Farley, que agora plantou uma igreja em Curitiba chamada Cornerstone, eu acho. Também três homens, e uma igreja que respeito profundamente, que ainda lutam pela sã doutrina nesse país. E 2017, por aí, vinha as conversas de bastidores que Luca Martini, quando era um evangelista solteiro, bonitão, tal, não sei o que, era um paquerador, no Instagram, aí prometia namoro às meninas e tal, não sei o que, e chegou a mim. E ele foi pregar na Igreja Alcance. E eu liguei lá e gravei um áudio. Olha, eu vou gravar um áudio aqui de 5 minutos, e assim que o Luca Martini descer do avião, dá o play no áudio, tá? Diz que eu sou pastor da Igreja do Senhor Jesus nesse país, e se essa história for verdade, que eu tô na cola dele e nem deixa esse camarada subir se for verdade. Aí Vitor Azevedo, acho que era o pastor dele na época, me ligou dizendo, não, só foi um mal entendido, não é isso, já ligamos pra moça, tal. No final das contas ficou tudo esclarecido e as pessoas envolvidas concluíram que não procedia essa questão do Luca Martini e tal, não sei o que, bababá. E ali que veio o pontapé inicial para uma compreensão nacional. E o primeiro pontapé dado foi perceber que esse pastorado solteiro, ou essa liderança evangélica solteira e blogueira, era um perigo invisível para com a igreja. Porque nós nos tornamos uma geração de números, Instagram. Então, se está ali um obreiro da Igreja do Senhor com 50k de seguidores, 100k, esse homem é de Deus porque ele tem 200 mil seguidores. O pastor Anderson é de Deus porque ele tem 380 mil seguidores. Inclusive derrubaram o nosso perfil. Os pastores pediram em massa, denunciaram muito, perdi o perfil. Quem disse que eu sou homem de Deus porque tenho 380 mil seguidores? E ali eu percebi isso. A liderança blogueira, ou a liderança solteira, é um perigo que os verdadeiros pastores deveriam estar atentos. Um monte de cara bonitão, solteiro, blogueiro, influenciador nas redes sociais, mexendo com o inconsciente coletivo das filhas de Deus e tal, não sei o quê. Então, com a postura, a seriedade desses homens e tal, e ali comecei a bater em toda essa questão. Mas, de fato, o batismo para essa causa, ou a coragem a essa causa, veio através do meu melhor amigo, que é pastor também aqui em Brasília, chamado Gilberto Araújo. E a gente está há 3, 4 anos mais ou menos sem se ver ou sem se falar, olho a olho, face a face. Porque para mim o evangelho é caro demais, E eu não consegui dar continuidade a essa amizade. Até minha esposa me perguntou, mas ele é seu melhor amigo? Eu falei, ele é meu melhor amigo. E talvez jamais tenha um amigo como ele foi para mim. Mas uma das últimas conversas que nós tivemos, que foi uma troca de WhatsApp, eu lembro ainda no aeroporto, eu estava no aeroporto de Brasília e mandei uma última mensagem para ele dizendo, cara, como eu te amo. E eu achei que juntos nós estávamos transformando esse país num lugar melhor. Eu sou o teu melhor amigo.
Eu sou o teu irmão siamês. Tu é meu irmão gêmeo de uma outra mãe. Mas eu tenho um melhor amigo que você e é Jesus, cara. O evangelho é tão lindo, para mim tão precioso. Jesus não merece esse tipo de comportamento nosso. Que um dia a gente se veja, nem que seja na eternidade a gente se vê. Eu te amo, mas eu amo Jesus antes de te amar. Tu és o meu melhor amigo aqui na terra, mas eu tenho um melhor amigo no céu. E eu não tenho estrutura moral para administrar essa situação. Que foi eu ter descoberto, e ele sentou na minha mesa, obviamente. É um homem de Deus, é um homem... Gilberto é um homem maravilhoso, de fato. É um homem incrível. E acredito que um arrependimento escandaloso não põe fim a nada. Pelo contrário, o Brasil vai se tornar possível. Existem ainda 2 homens que eu não perdi a esperança nessa nação. E depois dessa noite, se esses 2 homens conseguissem reunir os pastores, o que a gente fez no Descende? Irmãos, pastores, vamos fazer um Descende para nós. Vamos lotar um estádio com pastores e vamos nos arrepender. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao país de fato, sem máscaras, sem paternidades espirituais, sem coberturas, sem patrocinadores, sem fiadores. Só nós, a cruz e a verdade. E eu queria aqui fazer um apelo público ao pastor Cote, ao bispo JB, vocês 2, eu tenho discordâncias, algumas discordâncias de vocês, mas parece que dos grandes, se eu posso colocar assim, vocês 2 ainda são aparentemente homens de integridade que amam a Igreja de Jesus. Nos junte, sem politicagem, sem segredo, sem conchavo, sem nada. Só coloque os pastores no único lugar. No único lugar. A cruz, nós e a verdade. Para que Deus não pese a mão sobre nós nos próximos anos. Nós somos, como igreja, tão poderosos que, de fato, foi responsabilidade nossa, de alguma maneira. O PT não está no governo, então nós podemos. Mas se nós não entendermos que a mão do Senhor irá pesar sobre a nossa hipocrisia, que nós apresentamos e vendemos um conservadorismo evangélico que protege a família, que é a favor da família, mas o nosso conservadorismo não pode ter debaixo dele um cemitério vivo. Um cemitério vivo. E minha dor com o Gilberto foi... Ele tinha uma namorada que nós amávamos muito, e ele nem, às vezes, se posicionava publicamente que ela era a namorada dele, e rodava essa nação. Infelizmente, nesse rodar nação como um pastor solteiro, bonito, fogo nas palavras, aparentemente, se relacionou sexualmente com algumas ovelhas da Igreja do Senhor Jesus na agenda itinerante, nos hotéis. E aquilo, para mim, foi uma... Porque eu nos achava Batman e Robin, a dupla dinâmica que crê que o país pode ser melhor. E isso para mim é tão doloroso, porque eu falo o seguinte: quando nós temos um ministério itinerante, pastores nos levam,
com o dízimo de pessoas que ralam, se sacrificam, trabalham, acordam 5, 6 da manhã e vão no culto no domingo, entregam suas ofertas e seus dízimos. Para mim é dinheiro sagrado, é dinheiro santo, é dinheiro de sangue. E eu não posso, como um pastor, alguém paga minha passagem, minha hospedagem, minha alimentação, ainda me dá uma oferta para que eu faça aquilo que é minha obrigação. E no final das contas eu estou traindo sangue inocente. E eu falei, eu não consigo, legal. E parece que ali Deus abriu os meus olhos para começar a minha decepção com a igreja evangélica brasileira. Sabe por quê? Porque no fundo quase todos nós sabemos o que fazemos às escondidas. Mas ninguém se posiciona. O lobby é grande. Nos posicionar pela verdade quebra o nosso lucro. Quebra o nosso lucro. E não se trata de pecados pastorais, mas de injustiças e arrependimentos maquiados por causa da estrutura do nosso sistema. O nosso dinheiro é o dinheiro mais fácil. Principalmente dos pastores que tiveram êxito. Que pastor que teve êxito no ministério e consegue ter um grande lucro com o dinheiro fácil, que é o dinheiro da religião? Ele quer voltar para uma lida comum de trabalho. Então, às vezes, não somos honestos com o nosso arrependimento. Porque arrependimento quebra o lucro. Aí você pode dizer, nós devemos poupar a igreja publicamente. A pergunta que eu faço a você é, quando você fala poupar a igreja, poupar o vestido dela ou o coração dela? Eu não quero, como pastor, ter um compromisso com a roupa que a igreja veste. Eu quero ter um compromisso com o coração dessa igreja. Porque que tipo de juízo Deus terá contra nós se nós mantermos o coração corrupto da igreja com um bom vestido público? Eu prefiro que o vestido da igreja seja velho, surrado, fruto de sua resistência, mas seu coração seja puro, seja íntegro. Então eu não quero uma igreja maquiada. Como eu disse, não é sobre os pastores, é sobre o povo. Uma geração. Eu criticava os desigrejados no passado, eu me arrependi, eu já chorei diante de Deus, porque nem todo desigrejado é um desigrejado, é um ferido. É um ferido da igreja, é um ferido dos pastores. Então, o nosso compromisso não é com a maquiagem, o nosso compromisso é com o coração. E o meu temor com o falso arrependimento dos pastores é que os pastores que não temem em vida, será que eles estão temendo a segunda morte? Será que eles têm esse tipo de temor para com o dia do Senhor? E, consequentemente, há uma confusão entre unção e aprovação. O próprio Luiz Hermínio veio a público, eu tenho 20 anos de casamento, eu tenho tantos projetos, eu tenho tanto isso. Gente, resultado não é o mesmo que fruto. Unção não é o mesmo que aprovação. Eu posso ter resultados. Eu lidero mais de 30 projetos, mas isso não é o evangelho. O resultado não é o fruto, porque o fruto inclui resultado, mas inclui transformação. O evangelho não é só inclusão, perdão. O evangelho também é exclusividade, santidade, integridade. O mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que é exclusivo e quer de nós uma resposta em santificação. Mateus capítulo 7.
Senhor, Senhor, não foi no teu nome que curamos enfermos e expulsamos demônios? Fica claro no texto, Jesus dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o pecado do pastor não é um pecado, é uma iniquidade, porque é a morte daquele que é responsável em transmitir a vida. E onde que nós fugimos do confronto como pastores e da responsabilidade? Quando nós queremos usar a unção como sinal de aprovação. Olha o Davi Passamani, ele está reprovado há mais de 15 anos. É só perguntar publicamente quem é o irmão. Nem deveria ser pastor, nem deveria estar à frente de uma igreja. Já provou em 15 anos que é desaprovado. Pode ser crente, pode ser arrependido e pode ser salvo. Nunca, num país sério, numa igreja séria, Davi Passamani poderia ser pastor. Porque ele não pecou, ele viveu em pecado. Assim como Fábio Souza, ele não pecou, ele viveu em pecado. Isso não é pecado, isso é iniquidade. É iniquidade. A unção não é nossa. Eu posso trair aquele a meio-dia e curar o enfermo à noite. Isso é possível, porque a unção não é minha. Eu estou de permuta como pastor auxiliar. Jesus me deu, mas não está me cobrando. E isso ilude que o erro que eu cometo não é grave, porque a unção não se afasta. Romanos 11, 29, falando sobre o dom da salvação concedido a judeus e gentios. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus deu e não vai tomar de volta. Não é tira casaco, põe casaco. Mas um dia nós estaremos diante dele. Deixa eu chocar você. Um dia eu estava lavando louça, que ela pediu, estou cansada, lava a louça, eu fui lavar. E chegou para ela uma mensagem com uma pregação de Lana Holder, que é a pastora que era da Assembleia dos Gideões, e agora é uma pastora homoafetiva, lidera uma igreja homoafetiva em São Paulo, e tem congregações em todo o Brasil, e é casada com uma outra mulher. E eu falei bem assim, eu não conheço. Deu play. Aquilo colocou apoiado numa caneca, o celular, e eu fui ouvindo e lavando a louça. Com 15 minutos de ministração, eu comecei a chorar na presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo me tomou. E eu falei, que loucura é essa, Senhor? Então a homossexualidade não é pecado? E na hora, quase que audivelmente, ouvi Deus falar comigo. Romanos 11, 29. Lana Holder vai estar ungida para o ministério até Jesus voltar. Mas a unção não é o sinônimo da aprovação. O fruto, a obra, a santidade, ela não salva, mas ela é a evidência da salvação. Quem é salvo muda, quem é salvo avança, quem é salvo evolui. Não tem como ser um salvo e um pastor e viver na antiga natureza. Evangelho também é progresso. E a minha dor com a nossa classe pastoral é a omissão. A omissão é um verbo. Não agir é agir. Não fazer é fazer. E um dos principais motivos que a nação tem sido destruída pela imoralidade pastoral é o patrocinador, é o tal da paternidade espiritual, cobertura espiritual. E a paternidade espiritual e cobertura espiritual passou a diminuir a requisição bíblica. Eu tenho pastor, virou a desculpa do pastor imoral. E daí? Porque o seu pastorado é com Jesus, é a Bíblia que te governa. Não, eu já confessei. É a mesma coisa que trair o cônjuge e dizer, já confessei para o amigo, já confessei para o pastor, já conversei com Deus. Não. Ninguém que trai é casado com um amigo, com um pastor ou com Deus. Arrependimento envolve restituição do débito, conscientização da parte ofendida. Então não tem arrependimento, no nosso caso, como pastores, não tem arrependimento privado para um ministério que é público. Eu sempre pontuo isso. De 2017 a 2019, 2020, no início dele,
Eu rodei 25 países quando eu estava nessa rota aí, pregando fidelidade. Se eu pecar, é falta de integridade 25 países que eu botei o dedo na cara não ouvirem o meu arrependimento. Ah, ele está arrependido, falou na mesa. Não há arrependimento privado para um ministério, um compromisso que é público. Não usem mais Davi, porque Davi está tão arrependido, o rei Davi está tão arrependido que a história está na Bíblia. Então, para usar Davi como sinônimo de arrependimento, tem que pagar o que ele pagou. E no mesmo texto do perdão está o mesmo texto da sentença, está lá. Para usar o exemplo de Davi, tem que usar o exemplo da integridade de Davi. O arrependimento de Davi não foi um confronto ao seu pecado, foi um confronto à sua integridade. Ser íntegro, ser total, ser claro, como pastor, é um atributo da sua vocação. Quando Deus mandou o profeta e repreendeu o rei Davi, ele contou uma história de injustiça. Um homem rico, um homem pobre e uma pequena ovelha roubada do homem pobre. E Davi se encheu de indignação e disse que o homem deveria morrer. Mas por que nós não usamos o exemplo da fuga de José? Ou do pacto de Jó, em Jó capítulo 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar para a donzela. Que recompensa eu teria diante de Deus, disse Jó. Todo mundo quer usar Davi, mas não quer usar a integridade de Davi e o boleto que Davi pagou. Ninguém quer usar José como o primeiro homem bíblico a fugir dos nudes. Ninguém quer usar Jó, o homem do pacto. Eu tenho um pacto com os meus olhos de não olhar para a mulher alheia. Mas sabe o que é mais fantástico? Jesus é mediador de uma superior aliança baseada em superiores promessas. Quando um pastor usa a Bíblia para justificar suas imoralidades, ele não usa o Novo Testamento, só o Antigo. Use um exemplo de um apóstolo. Sabe por que você não vai achar? Porque a lei é guia de criança. Toda a deficiência dos nossos irmãos na lei foi resolvida em Jesus Cristo. E Jesus transforma o coração humano. Se o coração humano não é transformado em Jesus, essa pessoa está evidenciando que não nasceu de novo. Mostre um pecado, uma imoralidade, um adultério de um apóstolo. Mas como eu disse, sabe o que é mais triste? Os pastores são o extrato, a foto exata da população. Hoje viramos uma geração de crente que vê no pastor um patrocínio. A gente não vai mais para a igreja porque quer encontrar no púlpito um homem de Deus, mas quer encontrar um igual que está vivendo a mesma desgraça existencial que nós. Por isso que a recuperação de um pastor está sendo feita pelo sentimento, pelo remorso ou pela compaixão, quando deveria ser feito pelas Sagradas Escrituras. Nenhum pastor tem autoridade de recuperar pastores. A autoridade de recuperar pastores é as Sagradas Escrituras. O arrependimento e o pecado do pastor deve ser conduzido por aquilo que está escrito. Deixa eu voltar a falar da Alcance, que é um presbitério que leva a sério o primeiro e o segundo casamento. E eu estava marcado para pregar lá sobre homens. Foi um evento lindo, mais de 1000 homens lá. E eles souberam uma semana antes que eu creio, não por sentimento, mas por conclusão bíblica com responsabilidade, até pautado numa visão que o reverendo Augusto Nicodemos tem sobre a violência doméstica ser um repúdio, né, bíblico, que pode ser fundamentado em Mateus capítulo 19 ou Malaquias, lá quando Deus diz que Deus abomina o divórcio, mas a sequência diz, mas Deus abomina o homem
que se veste de violência. Então, para mim, duas coisas respaldam o divórcio: a imoralidade sexual, como diz em Mateus 19, e a violência física. E o presbitério da Alcance não concorda, ou não concordava, não sei. Mas olha só o que é uma igreja séria. A gente passou 3 horas discutindo num restaurante japonês. 10 homens da igreja. É isso que eu estou dizendo a você. Os falsos pastores odeiam a masculinidade bíblica. Sei lá, 4 pastores e mais 6 guardas-costas, assim, ó. Coma aí sua comida japonesa, mas explique para nós que conversa é essa que você tem respaldo bíblico para o que você pensa? É isso? Um zelo pela santidade do Evangelho, da Bíblia, da pureza da palavra? Se explique biblicamente, mostre na Bíblia o seu raciocínio, porque se não tiver na Bíblia, nem permitir subir ao nosso púlpito, a gente vai. 10 homens me cercando, até que eu me explicasse biblicamente. Ou seja, não suba no púlpito que nós somos guardiões com dúvida, só suba lá para pregar certezas. Que é o entendimento do missionário chileno Vergara: não suba a um púlpito para pregar dúvidas, só suba a um púlpito para pregar certezas bíblicas. Então quem recupera um pastor não é outro pastor, é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o pecado dele? O que a Bíblia diz sobre o arrependimento dele? E aqui eu quero começar a falar o que talvez os fofoqueiros gospels vieram ouvir. Mas eu preciso falar de novo. Talvez coisas que eu já falei aqui nessa noite. Nos últimos 3 anos, iniciamos projetos que lidam com o cuidado terapêutico de mulheres vítimas de violência. Há 2 anos entramos na rota dos abusos cometidos no ambiente religioso. Pois bem, devido a isso, mulheres nos procuram para relatar imoralidade sexual dos pastores, o que chamamos de pecados no ambiente religioso. Para mim foi chocante ter que descobrir e lidar com a dura realidade da imoralidade sexual de muitos pastores de nossa nação. Como bem sabem, lutei, deprimi, fiquei irado, refleti e até me afastei do ministério itinerante. E tem um vídeo no meu canal no YouTube chamado Por que Desistir do Gospel? E lá eu explico algumas coisas. Concluí que eu fui feito moralmente por Deus para esse momento e enfrentamento. Sei que não será fácil, mas será necessário. Não quero chegar na eternidade como um lobista gospel covarde, que mantém as aparências para manter os ganhos, como fazem a maioria dos que sabem o que eu sei, mas não vão agir, pois o arrependimento pastoral atrapalha os negócios. Devo isso ao Evangelho, a Deus, à igreja e à sociedade. Jesus não morreu para sermos uma igreja mentirosa. Jesus venceu para que fôssemos luz do mundo e sal da terra. O santo ofício pastoral não é para destruidores, mas para resgatadores da dignidade humana. Pontuo enfaticamente. Esses homens, que eu vou citar os nomes, não cometeram crimes sexuais, como aqueles que confrontamos judicialmente por meio do nosso projeto Nossas Histórias Curam, que eu expliquei a funcionalidade do aplicativo para apoiar possíveis vítimas. Os pastores listados são imorais, pecadores, mas não são criminosos. Eles devem perdão ao país porque o ministério é público. Nós crescemos, alguns de nós enriqueceram por causa do país, por causa do corpo de Cristo. Então nós não podemos administrar de maneira privada um arrependimento para com uma igreja que nos fez crescer. Os nossos livros, seminários, pastoreio, a nossa vocação pastoral também é o nosso Messias social. É o que eu sempre digo, muitos de nós voltariam a vender pipoca se não fosse o ofício pastoral. E temos que ser santos, claros, públicos,
com o nosso arrependimento, como foi Jimmy Swaggart. Pediu perdão público a Deus e aos irmãos de vocação. E os meus objetivos centrais é uma onda de arrependimento e seriedade. Por isso clamei ao pastor Cote e ao bispo JB. Liderem como homens sérios. Pastor Cote é um homem muito sério. Lidere o nosso arrependimento. Vamos parar de politicagem, vamos parar de amar as nossas placas e vamos trazer um novo batismo vocacional para que a gente volte a ser respeitado. Pastor Anderson, você está expondo a igreja. Ela já se expôs. Eu não quero um vestido bonito numa noiva morta. Eu quero um bom vestido numa noiva santa, pura, íntegra, verdadeira, e isso começa conosco, pastores. Não vai começar com o povo. Tem 3 anos que a gente profetiza. Palavras são profecias. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e conhecereis a verdade vos libertará. Chegou a hora. O que nós cantamos no Descende? Chegou a hora. E deixa eu falar algo para você. Toda instituição evangélica tem estatuto. Bem provavelmente, peça uma cópia do estatuto na sua instituição evangélica, porque talvez nesse estatuto tenha o direito congregacional a uma assembleia. Você tem dúvida financeira, moral, sexual do seu pastor, como membro dessa instituição, você tem direito a requisitar uma assembleia para que seus líderes se expliquem. E quando a gente abraça ilusoriamente esse negócio de cobertura e paternidade, sou seu pai, você não pode desconfiar de mim. Não, não é desconfiança, é clareza, eu quero clareza. Então um bom filho é aquele que questiona o pai. Como eu disse, eu quero sair daqui nessa noite, são mais de 100 páginas aqui, não tem como eu fazer tudo. Eu quero queimar isso aqui com a consciência de que a partir dessa noite, todos nós nos tornamos responsáveis por um novo tempo na igreja brasileira. Quero esquecer desse dia. A partir de amanhã, eu não falo mais em pastor. Eu não toco no nome de ninguém. Acabou. Lavei minhas mãos e entreguei também você a responsabilidade. Quem ficar de zombaria nessa situação tão séria estará em pecado. Hoje eu encerro qualquer enfrentamento público a pastores. Eu só vou continuar com o projeto. Cometeu crime, estarei lá para dar apoio às vítimas. Mas não quero falar no nome de ninguém. E eu sei que aqueles que não vão se arrepender estão pensando em processo. E aqui eu quero falar a você e falar aos magistrados, a quem chegar o vídeo com a requisição de processo. Eu não estou tocando na vida privada de ninguém. Eu não estou tocando no CPF de ninguém. Eu estou deixando claro para os senhores, para o país, para a igreja, para os pastores, que há uma diferença entre o ordenamento jurídico e o ordenamento bíblico. Já deixei claro que a verdadeira igreja é invisível, transcendente, imaterial, bíblica, comportamental. Igreja na Bíblia é diferente de igreja no CNPJ e na placa. Os pastores podem requisitar seu dano moral, injúria, calúnia na sua placa, no seu nome ou na sua vida privada. Mas, biblicamente, pastor não tem vida privada. Aqui eu quero questionar pastores e não sujeitos. Porque esse sujeito que vai requerer juridicamente o seu direito
não cometeu o que cometeu como sujeito, mas como pastor. Ele usou o PR para uma vantagem hierárquica, para ter um caso, para ser imoral, para cometer uma ação. Eu quero deixar claro isso aqui. E mesmo que eu não fale especificamente de todos, de fato, essas mais de 100 páginas provam o que esses homens devem se arrepender. E eles sabem. Então não venha a público, Fábio Souza constrangeu a esposa a vir publicamente agora para dizer: ah, eu me arrependo e tal. Do quê? Para quem? Não há arrependimento genérico, seja específico e vá na ferida. Rasgue o boleto. Tire do Anderson o poder de dizer o que ele pode dizer. O que você fez? 2 anos em arrependimento e tem Réveillon seu do ano passado com funk e bebida alcoólica? Ismael Soares, do Mevan Sapiranga, no Sul. Paulinho Macuco, do Cartes Barneia. João Cláudio, do Mevan Goiânia. Djalma Pinho, do Rio de Janeiro. Falaram que no passado ele era da Advec, não sei se permanece. Washington Batista, de Belo Horizonte. Ronaldo Bezerra, da Igreja da Graça, em São Paulo. Marco Feliciano, pastor e deputado conservador representante da fé evangélica. Diego Menin, em São Paulo. Tiago Brunet, São Paulo. Valdemiro Santiago, São Paulo. Gilberto Araújo, Distrito Federal. Davi Passamani, Goiânia. Joaquim Gonçalves, Goiânia. Davi Sasser, Rio de Janeiro. Neil Barreto, Rio de Janeiro. Judá Bertelli, Paraná. Fábio Souza, Rio de Janeiro. Assis Brasil, Paraná. Jorge Linhares, Belo Horizonte. Raik Carmelo, São Paulo. Kairos, ou Kairos Júnior, São Paulo. Heber Rodrigues, Goiânia. Micael Lima, Goiânia. Tom Molinari, Rio de Janeiro. Alain Basílio, Rio de Janeiro. Rodrigo Paulista, Pernambuco, da Igreja do Amor. E um pastor da Onda Dura. A situação não é confirmada, mas você pode pedir clareza ao Lipão, que eu julgo que é um homem de Deus e de caráter. Eu só queria pontuar uma coisa ou outra aqui. E começar pela Onda Dura. 3 pastores, segundo... Todas essas pessoas existem. Se pastores não se arrependerem e quiserem processar, e é seu direito, quando for processar, faça o requerimento de todas as pessoas que procuraram a nós e os nossos projetos, sejam convocadas como testemunhas, tá? Todas elas existem. 3 pastores da Onda Dura saíram, um deles descobriu que há uns 4 anos atrás, um pastor auxiliar do Lipão tentou algo com sua esposa, de um desses que saiu. Ele chegou querendo bater no Lipão, porque o Lipão soube e preferiu acobertar para não ficar feio para a igreja. Esse cara tentou algo com a esposa desse pastor, ele foi enviado para a Califórnia para implantar a Onda Dura lá e não dá problema para ele aqui. Inclusive esse pastor, que a esposa sofreu importunação sexual, ameaçou o Lipão que iria até você levar o caso. O Lipão ameaçou ele dizendo que negaria e colocaria a culpa da mulher sobre a questão da importunação. Tá? Então peça à Igreja Onda Dura para se pronunciar, peça uma assembleia e peça esclarecimentos ao Lipão. Igreja do Amor, pastor Rodrigo, é lamentável, né? Porque uma advogada do projeto aí na cidade já está ouvindo 3 a 4 mulheres, e algumas eram funcionárias da igreja. E os pastores não são claros, se posicionem. Lamentavelmente, como eu disse, omissão é um verbo. Então tem que vir alguém de Brasília para poder ouvir alguém em Paulista, Pernambuco, que a igreja que deveria proteger não está ouvindo.
É uma extrema falta de responsabilidade, é uma extrema omissão. Não dá para um pastor com esse tipo de abordagem. Gente, se tem 4 pessoas falando, podem ter 20 pessoas que não querem falar, até que a igreja mostre amparo, apoio, firmeza em proteger essas pessoas. Então peçam esse posicionamento da Igreja do Amor. O Alan Basílio deve satisfação pública à igreja. Acabou de mudar do Rio de Janeiro para qualquer lugar, fazendo missão e pedindo que a igreja apoiasse ele financeiramente, a Igreja Nacional. E se precisa do amparo missionário da igreja, tem que ser homem para falar para a igreja o que fez e, se está arrependido, mostrar a clareza desse arrependimento. Um pastor motorista do Uber, de um Uber, no Rio de Janeiro, fez a corrida para o Alan embriagado e com prostituta e tal, e o dono de um hotel, que também era pastor, recebeu o Alan numa situação drástica como essa. Então ele precisa ser claro com a igreja, tá? A questão de maior comoção nesses dias foi a questão envolvendo Luiz Hermínio. E antes de tocar nessa situação, é como eu disse a você, arrependimento é muito caro, né? Mevan são 25, 30 anos de ministério. Quem vai colidir com um negócio desse? Eu sei, porque sei que depois que você estrutura um sistema, é muito caro se arrepender. E às vezes a gente prefere se calar, omitir, ao invés de reconhecer os pecados institucionais e estruturais. Então, antes de ser claro com você sobre a questão que envolve o Hermínio, ele deixa pontas soltas que fazem com que eu não creia. É um homem de Deus, é um homem ungido, é um homem que ama Jesus, mas talvez o download da integridade não foi total ainda. Faltam uns percentuais. Talvez o download esteja em 70%, falta 30% ainda, que é a inteireza, a integralidade, né, do nosso compromisso. Então eu só queria, antes de entrar na questão, mostrar para você pontas soltas que podem levar a gente, você está falando de desconfiança e tal. Obviamente, quando a fala não é íntegra, te leva a desconfiar. Então eu vou no concreto, mas antes de ir no concreto, eu quero falar das pontas soltas. Uma irmã, dialogando com ele, sob meu respeito, em setembro do ano passado, falou o seguinte: quem é bom em justificativa é ruim em arrependimento. Ouvi algumas vezes de você. Não, quem é bom em argumento é ruim em arrependimento, lembrei. Aí o Luiz fala o seguinte: sim, verdade, querida. Às vezes nossa humanidade fala mais alto do que nossas convicções no Senhor. Perdão. A palavra não muda, o Senhor é sempre bom e eu sempre serei mal. Estou tentando melhorar, ore por nós, somos falhos mesmos. Então, uma fala como essa mostra conteúdo e na hora do vamos ver, não expõe algo concreto. Deixa nas entrelinhas que pode existir algum tipo de deficiência, limitação, disfunção no comportamento, mas a gente não é claro com o povo de Deus e o corpo de Cristo. Uma fala final dele aqui. Ele disse para essa mesma moça: desculpe, não estou tentando me justificar com você, mas como servo de Cristo preciso sim levantar contra essa forma errada e um tanto carnal, como quem pecou, e tratar coisas na internet. Sou um pecador, mas Anderson está nos difamando e tentando descredibilizar diante da igreja. Não quero briga com ele. Ou seja, ele enfatiza
que pode haver questões ocultas comportamentais. Sou um pecador, sou falho, sou limitado, estou tentando melhorar, mas, porém, contudo, todavia, acho que o Anderson está equivocado. Então, onde tudo começou? Tenho, ou tinha, sei lá, nem sei mais a mistura de sentimentos. Para com Neil Barreto, Luiz Hermínio, reverência paternal mesmo, com autoridade de falar na minha vida. Mas o trabalho foi bem feito, que é talvez o filho que foi ensinado a ser homem passa a descobrir que seus pais estão se comportando como meninos. A verdade é essa. Então estão me tratando como menino pela questão pública, mas o trabalho foi bem feito que na questão moral não sou menino. Sou integral. Sou responsável pela casa do nosso Senhor, do nosso Deus e do nosso Pai. Então toda a questão com Hermínio e o início de toda a situação veio quando a gente ficou 1 hora conversando, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, sobre a questão do Tiago Brunet. Uma moça me procurou sobre imoralidades dele, né? E me chocou, eu disse, duvido, ele acabou de pregar na nossa igreja. E ela falou, é verdade. Eu falei, onde foi? Aí ela falou, no Instagram. Falei, então me dê seu login e senha. E ela me deu o login e senha, entrei no perfil dele e era verdade. Eu printei, gravei e tal, tenho até hoje, né, os arquivos e tal. E a conferência dele era daqui a 1 mês, conferência Destino. Eu peguei um print e mandei para o André Valadão e o Felipe Valadão. E disse, cara, eu sou pastor dessa nação também. E não dá para mentir para o povo de Deus. Conferência Destino para o inferno, é isso? Mentir para Jesus, mentir para o povo de Deus? Diga a ele que eu sei, já que vocês são amigos próximos, e parem ele, porque se vocês não pararem, eu vou parar. E mandei só um print, de 40 prints, que eu possa ter sobre a situação. E o Luiz me ligou porque disse, é uma fraude, é um perfil falso. Alguém fez um perfil falso e está mandando a mesma mensagem para inúmeros pastores, inclusive para você. Aí fez print com o meu nome do Hernan Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, do Carlito Paz, meu, do Jeremias Pereira. E eu fiquei tão sem chão quando o Luiz me ligou dizendo, não é verdade. Eu falei, como não? Estou logado no Instagram da mulher. E minha esposa, Keila, que viu tipo assim, o tiro no pé. O que a minha esposa viu que eu não vi? Mandaram 10 prints, como se o print que eu tivesse mandado fosse uma fraude, e fizeram também em nome do Brian Houston, que é o pastor da Hillsong, e do Justin Bieber, o cantor. Aí minha esposa falou, olha aí, como que a moça está no Brasil, fala português, manda em português pro Brian, pro Justin Bieber, e eles respondem em português. Aí eu falei, caramba, Keila! E peguei o telefone e liguei pro Luiz de novo. Luiz, velho, quem te mandou isso? Quando foi que te mandaram isso? Mandaram ontem. Quem me mandou foi o Felipe Valadão. E eu comecei a chorar com o Luiz no telefone, dizendo, Luiz, velho, isso é uma gangue, sai desse lugar, velho. Eu te respeito, eu te amo, eu reverencio o teu chamado. Anderson, mesmo assim é na mesa, não pode expor isso publicamente e tal, vamos tratar na mesa. Luiz, se a mesa não está resolvendo a imoralidade dos pastores, como assim? Anderson, eu sei de quase tudo que acontece nessa nação com os pastores, e é na mesa que a gente resolve. Aí eu falei, não é na mesa, é na luz, é na verdade. Não tem arrependimento privado, Luiz, para ministério público. Cara, diante da possibilidade de arrependimento, os caras contratam um designer gráfico para mentir. Então, em quem eu posso confiar? E foi a mensagem que eu mandei aqui para ele. Tá aqui nossa conversa em WhatsApp. Olá, meu amigo, eu disse. Me chame daqui a pouco. Que ele mandou uma mensagem no Instagram. A confusão é tão grande que eu não sei mais quem é o vilão e quem está ao lado de Jesus, o herói. Aí tem aqui todo o histórico dele dizendo, foi o Felipe que me mandou e tal, não sei o quê.
E eu chorando com ele, dizendo, cara, como assim? E a partir de tudo isso, eu passei a não crer tão facilmente que os pastores estavam sendo íntegros e falando a verdade. Crer em quê? Se os pastores estão dispostos à fraude, dispostos ao ilusionismo, na hora do arrependimento, eles maqueiam o arrependimento para continuar o ecossistema de mentiras para com o povo de Deus. Porque, como eu disse, arrependimento é caro. Como que a gente se arrepende publicamente se a nossa conferência missionária é milionária, nossa plataforma é lucrativa? Como que a gente vem a público, como Jimmy Swaggart veio e disse, me perdoem, quebra o lucro, quebra a rota, quebra o lobby, quebra tudo. E por que a gente quer levar para a mesa? Porque a suposta cura da mesa faz o curado se comprometer com o ego do curador. Por isso esse papo de cobertura e paternidade. Porque os homens que erram buscam patrocínio em um pai. Uma validação numa cobertura espiritual. Gente, me dá uma licença, eu estou bebendo muita água, eu preciso ir no banheiro. Rapidão. E como eu estava falando, traz um cafezinho para mim, por favor. Eu não sei. Eu estou partindo do pressuposto que nenhum pastor é digno de confiança. Até que um verdadeiro pastor se mostre digno de confiança. Infelizmente, eu estou partindo do pressuposto que todo pastor é vagabundo. Anderson, você está sendo generalista. Então, que os verdadeiros pastores levantem a mão e se apresentem publicamente como verdadeiros homens de Deus, tá? E antes de entrar nas questões, precisei lançar esse fundamento sobre o Luiz, antes de entrar em todas as situações linkadas a ele diretamente, ou a pastores que ele apacenta a recuperação desses homens, mas senti no coração de antes dele falar sobre Natan Rufino. Eu só fiz parte na minha vida de 2 igrejas. Converti na igreja Renascer em Cristo e fiquei 1 ano lá. E depois fui para a igreja Verbo da Vida. As minhas duas únicas paróquias que eu passei pela minha vida. E Natan Rufino era um ministro, na minha época de conversão, me edificou bastante. Um bom teólogo, né? Um bom expositor, né? Fala muito sobre escatologia.
foi desligado do nosso ministério por inúmeras imoralidades sexuais. Mais de 10 mulheres narraram isso. Ele se arrependeu, confessou, escreveu livros sobre pureza sexual, arrependimento sexual e tal. Mas uma situação dolorosa, né? Porque sem o arrependimento bíblico, a gente não consegue recuperar um pastor. Não é uma questão de ir no café de pastores, sentar meia hora com o Luiz Hermínio, ficar uma semana com os pastores do Mevan, estou dando um exemplo, né? Que vai recuperar um pastor ao ministério. Ele tem que ser levado até o osso da compreensão bíblica do que ele fez. Ele é um traidor de sangue inocente, ele blasfemou a cruz, ele insultou o Espírito Santo e a profunda responsabilidade de ser guardião da casa de Deus enquanto Jesus está fora. É a parábola dos talentos. Eu vou viajar e dou a você a responsabilidade de gerenciar o que me pertence. Cuide do meu povo, cuide dos seus irmãos. Mateus capítulo 24, dê aos seus irmãos alimento no tempo devido. E uma mulher me procurou, dizendo que até ano passado tinha um relacionamento virtual com Nathan Rufino. E sabe o que me dói profundamente? É que essa mulher diz que o livramento de Deus para o relacionamento virtual, platônico que estava tendo, sexo virtual com Nathan Rufino, foi a gravidez. Essa mulher engravidou do seu marido e foi o choque de Deus para ela dizer: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Se arrependeu, voltou atrás, saiu disso, mas ela me procurou. Chorei quando ela me falou isso. Pastor, eu estou no hospital, internada, minha filha nasceu com deficiência. Eu acho que no coração. Eu estou aqui no hospital, procurei o Senhor quando vi a seriedade que você está tratando essas questões. Ore pela cura da minha filha. Será que Deus me amaldiçoou por causa desse meu pecado com o Nathan e minha filha nasceu com essa deficiência? Meu filho, não lembro se menino ou menina, tem essa deficiência e eu estou internada porque ele precisa, meu bebê precisa passar por cirurgia. Você está louco, gente. O que nós pensamos que é o ministério? Que loucura! Que loucura! Ah, vamos botar o pastor 30 dias para se arrepender? 6 meses para se arrepender? Vocês estão vendo os cadáveres pelo chão? A morte dentro do lugar que deveria haver vida. Os pastores estão nos ensinando a cobrar a vida de quem está morto. Do Paulo Gustavo da vida. Olha, o homossexual vai para o inferno. Os pastores estão ensinando um falso conservadorismo para a gente cobrar a vida de quem está morto e tolerar a morte de quem está vivo. O pastor está vivíssimo. E ele está nos iludindo para que a gente não cobre do homem vivo a prática da morte. Mas como igreja, a gente está cobrando o mundo, o PT, a esquerda, os homossexuais, a agenda destruidora da esquerda que é real. A gente bate de frente, mas a gente tolera as nossas corrupções. Vivi anos atrás uma longa história opressora de abuso de poder e omissão por parte dos líderes do Ministério Mevan em Itajaí, igreja na qual congreguei por muitos anos, com meu marido e minha família. Comportamentos constrangedores de assédio da parte do pastor Luiz Hermínio começaram a ocorrer. Para mim era algo surreal, pois procedia de uma figura de autoridade e paternidade. Sua própria esposa evidenciava tais comportamentos. Fui ficando cada vez mais abalada com o passar do tempo, em profunda depressão, pois os pastores atribuíam a mim a responsabilidade do comportamento do pastor Luiz. Me difamaram, alegando que o problema estava comigo, me considerando inimiga da igreja, me rejeitaram de forma cruel, ignorando minha dor. Os fatos foram distorcidos pelo pastor, que manipulava os membros e líderes, dizendo que eu o assediava, usando o púlpito de forma sutil e agressiva para se justificar, apontando indiretamente o espírito de Jezabel e imoralidade sobre a minha vida.
Dessa maneira, insinuava que eu queria destruir seu ministério. Infelizmente, ainda hoje, pastores e líderes omitem problemas como estes por causa de poder, fama, dinheiro, mas principalmente idolatria e bajulação. Essa mulher é real. Se houver processo, ela vai em juízo e sustenta sua narrativa. Ismael Soares, que é pastor do Mevan em Sapiranga, no sul, nem sei para onde fica. Em 2021, completou 3 anos de um escândalo que aconteceu em Sapiranga, envolvendo eu e o pastor Ismael Soares, de um caso que tivemos durante 7 anos. Além dele ser pastor, é marido de minha prima. O caso mesmo iniciou em janeiro de 2011. Ele faria aniversário dia 27 de janeiro. Então pediu para eu sair com ele como forma de presente, mas os abusos já haviam começado antes disso. Quando eu tinha apenas 13 anos, ele me dava selinho e batia na minha bunda e me puxava para o seu colo. Depois disso, ele me cantou e mandou algumas mensagens, inclusive algumas vezes minha prima pegou, mas até então nunca tinha acontecido nada. Então, no dia 17 de janeiro, saímos pela primeira vez. Eu tinha 17 anos e perdi minha virgindade com ele. No começo, nos víamos toda semana. Na época, ele morava em Portão e eu em Sapiranga. Ele era pastor itinerante e dava curso nas igrejas. Então, quando saíamos, ele supostamente dizia que ia nas igrejas, mas saía para me encontrar. Foram 7 anos assim, o primeiro ano intenso todas as semanas, e aos poucos foi diminuindo. Nos últimos anos tentávamos resistir, mas acabávamos sempre caindo. Só não era mais seguido, pois quando saíamos de alguma maneira nos arrependíamos depois, o que na verdade não era arrependimento. Minha prima suspeitava, pois uma vez pegou umas mensagens dele no meu celular. Desde então eu era bloqueada para ele tanto em mensagens como em ligações. Quando ele queria falar comigo, me desbloqueava e me ligava, por isso eu não tinha acesso a ele, a não ser quando me desbloqueava. Em maio de 2017 foi a última vez que saímos, inclusive na semana em que teria retiro de casais da igreja e que o próprio ministrou aos casais. Aquela foi nossa última saída e decidimos parar. Em novembro fui para o sertão, bababá, são 3 folhas de narrativa. Inclusive o pai dessa garota era pastor também no Mevan em Sapiranga. Ela relata que o Luiz Hermínio foi uma vez mais de 5 irmãos da igreja Mevan Sapiranga que saíram, confirmaram a história, e um ex-pastor também da congregação que confrontou esse pastor Ismael confirma todas essas histórias. Luiz Hermínio foi pregar lá uma vez e reuniu todos os líderes, dizendo que Ismael e a esposa era a paternidade espiritual daquela igreja e tinham que ser respeitados. Iago Martins fala algo extraordinário. Você é pastor e cai em pecado? Gente, 2 coisas diferentes. Pecar e viver em pecado. Pastor pode pecar? Pode acontecer. Existem homens sérios que não entraram para pecar. Entraram para frutificar. Mas pode acontecer. Iago Martins diz: pegue sua esposa, seu filho e seu coração, sumam e só voltem daqui a 10 anos. Isso mostra integridade e responsabilidade com o chamado. Porque voltar para a plataforma, ofício e vocação é uma preocupação que não faz parte de um verdadeiro arrependimento. A última coisa que um verdadeiro arrependimento quer é plataforma, porque ele teme e treme. Só como Spurgeon disse, tão escandaloso é o arrependimento que ninguém tem mais nada a falar. Está claro e evidente que nós estamos diante de um homem arrependido e ninguém conseguiria falar mais algo. Por exemplo, rei Davi, quando ouvimos falar dele numa pregação, a gente não lembra de um adúltero, a gente lembra de um homem segundo o coração de Deus. É só ler Salmo 51. Para usar o perdão de Davi, tem que usar a integridade dele. Então, quando um homem peca, a gente não se lembra no futuro. Mas quando um menino peca, a ferida não para de sangrar. Mas deixa eu falar algo a você. Um pastor que toca uma menor de idade não tem.
restauração ao ministério para ele. Pode ser crente, se arrepender? Pode. Pode ser salvo? Sem dúvida, quem salva é o Senhor, não é a santidade como obra. Mas um pastor que faz isso, ele implodiu a natureza do ofício. Tocar uma menina de 17 anos, quase adulta, quase mulher, e tirar a virgindade dela. Você está maluco? Você está doido? 7 anos. Me falaram que em 2000 ela começou o relacionamento com ele em 2011. 2014 e 2015 ele se tornou pastor Mevan. Até 2018 ele ficou com ela. 7 anos num relacionamento com uma mulher, e ele começa esse relacionamento quando ela era uma menor de idade. Olha, quando os pastores usam de um arrependimento emocional, sentimental, é esse tipo de desgraça que acontece com o corpo de Cristo. O arrependimento ele tem que ser bíblico. E não emotivo. Olha, ele está chorando. Não, a gente tem que conduzir o arrependimento do camarada biblicamente. E automaticamente, se o comportamento dele desenquadra de Tito 1, 1 Timóteo 3 e 1 Pedro capítulo 5, fique sentadinho aí. Vá ser o guardião do estacionamento da igreja. Não dá mais para tocar no lugar sagrado da igreja, que é o púlpito, o ensino, que se dá pelo exemplo, como disse Pedro na primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 1. Tem uma moça que procurou e ela não quer ser exposta, que ela diz o seguinte, ó: quando você fala sobre o Luiz acobertar pecados e passar pano, eu concordo. Não conheço o Luiz, mas conheço o meu pastor. E o Luiz é cobertura dele. Ele ficou 7 anos pastoreando uma igreja com a sua esposa, mas infelizmente durante os 7 anos ele cometia adultério com a outra pessoa da igreja. Ele é de São Luís dos Montes Belos. Quando foi descoberto, a direção da igreja pediu para ele se retratar. Ele foi para o pastor Luiz, ficou um tempo com ele e voltou. Não para a mesma igreja, porque a direção da igreja não aceitou. Então ele abriu sua própria igreja e o Luiz foi cobertura. Meses depois ele caiu de novo. E a esposa queria até desistir do casamento. Isso ela mesma me contou. Aí ele voltou para o Luiz um tempo e voltou para pastorear a igreja. Olha a irresponsabilidade de conduzir a casa do Senhor. De maneira emocional e não de maneira bíblica. Eu quero achar aqui. Só me dê um minutinho aqui. Achei o que eu queria. E a gente vai infantilizando a nossa necessidade de arrependimento, de clareza para com o nosso arrependimento. Então existe uma segunda mulher que narrou algo que eu postei essa semana, de um suposto sexo virtual em 2020, que o Luiz negou, dizendo que é coisa da minha cabeça. Mas todo o ecossistema não me leva a confiar na clareza, na integridade dessa situação. E não estou, por incrível que pareça,
fazendo isso para machucar, mas eu queria que a paternidade do arrependimento pastoral fosse mais bíblico, porque é esse comportamento irresponsável biblicamente que tem amaldiçoado o comportamento pastoral nessa nação. Uma terceira pessoa, fonte segura, que se houver processo ela pode ser convocada em juízo. Por isso que eu ficava na provocação 2016, fala que em Sergipe, num ministério liderado pelo apóstolo Artilano, e ele negou, né? E como eu não confio mais na integridade pastoral, eu creio que todo mundo é disposto a tudo para manter o ecossistema. Então esse Artilano, 2015, 2016, era uma parceria muito grande com o Luiz Hermínio. E quando o Artilano foi procurado, ele diz: eu não sei do que você está falando, meu ministério não tem nada a ver com o Luiz Hermínio e Mevan. Mas a timeline mostra, né, que o irmão está omitindo algumas questões. Porque a timeline dele é recheada, né, de amizade e de encontros com o Luiz ia muito na igreja dele. Então, essa fonte afirma, e as pessoas que poderiam confirmar publicamente essa questão são silenciadas por ambas as partes, né, tanto do lado Mevan quanto do lado do Artilano, e a gente não tem clareza sobre foi uma traição mesmo física, ou ficou no campo do platônico, do emocional, né? Porque as pessoas narram que houve um platônico e-mail, como o Luiz ia muito pregar na igreja do Artilano, começou uma troca de e-mails com uma moça pastoreada pelo Artilano, até que supostamente houve um encontro entre os dois. E essa pessoa, tendo vínculos com o Mevan, me narrando essa situação, falou: pastor, não sei por bem se 2014, 2016. E na hora me veio um estalo, 2016. Mas eu falei: o Luiz posta muito, para eu achar 2016 vai ser, né? Porque a pessoa falou: se você achar se foi 2014 ou 2016, você vai ver um looping em rede social, algo aconteceu, né? Que as pessoas pararam de postar, ou sumiram como se fosse um tempo de concerto, e você vai ver uma timeline de encontro entre Artilano e Luiz Hermínio. E eu falei: tá bom. Mas na hora veio o estalo da rede social da esposa do Luiz Hermínio, e eu fui em 2016 e fiquei muito intrigado, porque isso aqui não prova nada, né? Se as pessoas tivessem coragem, ou as pessoas tivessem certeza que não seriam esculachadas, elas poderiam vir a público e requisitar ao homem de Deus uma clareza dos fatos, né? Mas eu achei uma sequência estranha que casa com a fala dessa pessoa, uma timeline estranha na rede social da esposa do pastor Luiz Hermínio. E essa timeline estranha, em 2016, talvez sejam só postagens, mas talvez um coração sangrando. E como eu disse, arrependimento é caro. E quando a gente não é claro com o corpo de Cristo, tudo fica no campo subjetivo e a gente nunca vem com clareza aos fatos. O primeiro foi: todos nós passamos por dias maus, mas quem tem uma aliança com Deus vence. A segunda foi: tudo vai melhorar. Eu sei que vai, porque meu Deus é maior que qualquer dificuldade. A terceira foi: silenciar não é fácil, mas às vezes é a mais perfeita resposta. E por fim, o que me dá um sinal de alerta, naquelas falas que eu disse que o Luiz tem: sou humano, sou pecador, quero melhorar, ore por mim, por aí vai. Deus não destrói uma família para construir outra. Ser amante é ser funcionária do inferno. E isso aqui ligou meu sinal de alerta, de dizer, por exemplo, Neil Barreto veio a público para desmentir a situação lá
que eu narrei do marido traído. Vou te processar, Anderson. Tá bom. No dia da audiência, a prova viva vai estar lá, que é o marido, olho no olho e tal. Quando um pastor tem a chance de vir a público expressar o seu coração, sua humanidade, e isso não vai tirar dele a autoridade, pelo contrário, a clareza e o respeito dele pela igreja vai fazer crescer sua credibilidade, sua honra, sua integridade e por aí vai. Então, se homens que eu respeito, que têm um respaldo nacional de integridade, talvez não estejam sendo íntegros, o que eu posso esperar de outros pastores sem tanta integridade? Se eu não posso confiar no Neil, como eu posso confiar em Davi Passamani, Wesley Ross? Como? O próprio Wesley Ross, quando foi descoberto essa semana, gravou um vídeo. Olha o que o homem de Deus vai a público dizer. Ah, isso é passado, estou arrependido, mandei meu pau para mais de 50 mulheres. Você quer que eu mande meu pau para você? E apagou o vídeo. Mas mal sabe ele que foi aquela falha esdrúxula que ativou uma avalanche de mulheres procurando. E a possibilidade do camarada ser investigado por causa de menor de idade. Então assim, ó, se eu não posso confiar no Luiz, porque talvez não está sendo claro com aquilo que deveria ser, como que eu posso confiar num camarada como Davi Passamani? Como que eu posso confiar num pastor evangélico, deputado da bancada evangélica? Como? Como seria possível isso? E o que eu quero, com todos os nomes que eu dei? Não é desconfiança. Se é seu pastor, eu peço uma assembleia e clareza. É a hora de, cara, botar uma pedra em cima disso. Chora, se arrepende, seja claro e vamos embora. Porque o Brasil nos espera. Não é, acabou. Mas seja íntegro. Seja de fato um pastor de Jesus. Então, ó, tantos casos aqui, que se eu fosse aqui, era 5 horas que a gente ia ficar juntos, um monte de link com essa postura que o Luiz tem de, eu não sei se é amor de fato aos pastores ou amor a si mesmo, porque confrontar o pastor é ser cobrado pelo confronto que a pessoa não deu a si mesma. Então eu não tenho mais clareza. E fiz o apelo público crendo que os pastores ainda têm um mínimo de integridade. E eles podem mudar a rota dessa situação. Então, olha só, que lamentável. Tudo isso aqui, ó, gente de Deus ferida. Maridos, homens, mulheres, todos mexidos, traídos, fornicados por aqueles que os deveria proteger. Pastor Ronaldo Bezerra, da Igreja da Graça, terminava cultos, pegava contato de irmãs na igreja que ele pregou e ia para o hotel ligar para as irmãs se masturbando. Mas a igreja parece que é liderança familiar. Aí os caras, vai para os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Tom Molinari mexendo com mulher do próximo, mexendo com mulher de pastor amigo meu. Davi Sasser. Alguns casos da Igreja Casa do Davi Passamani linkado com Davi Sasser quando ele ia para Goiânia. As mesmas mulheres que alguns pastores do Davi Passamani mexeram, Davi Sasser mexeu. Bertelli, pastor Anderson. É a mesma coisa, não está sendo claro, pode não ser nada, mas leva a gente a crer. Um dia eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e perguntaram, o que você acha do Judá Bertelli? Eu falei, um aleluiado, apaixonado por Jesus, cara, ora em língua com os passarinhos. O que eu posso desconfiar de um homem desse? Aleluiado, que ora em línguas, que sobe em árvore, apaixonado por Jesus. E na hora, pastoras de Curitiba entraram em contato comigo dizendo, você não sabe? Não. Você não sabe das piadas que rolam no sul,
Não. Que o homem de Deus orou tanto com os passarinhos que encontrou a periquita das irmãs. Que pastoreava uma igreja. E olha, eu estou indo para um novo tempo, um novo ciclo, e veio uma nova liderança para essa igreja, mas talvez não seja isso. Peça clareza a esse homem. Talvez foi o sabático para justificar o injustificável. Peça clareza desses homens. Marco Feliciano, 2, 3 mulheres já tinham me procurado sobre a imoralidade. E todo mundo sabe, essa é a dor. 4 horas eu recebi no meu gabinete uma das amantes de Marco Feliciano. Por isso eu tenho medo de 2022. Vendemos um conservadorismo que não funciona. Vendemos um conservadorismo que não glorifica o nome do Senhor. Defendemos publicamente a pureza do Evangelho. Mas será que estamos vivendo na íntegra, nos bastidores, a pureza desse Evangelho? É a minha dor. 4 horas com a mulher. E a minha dor de em quem eu posso crer? Falando de intimidades cirúrgicas íntimas do camarada. 4 horas. E meu coração sangrando, dizendo, onde que está a possibilidade de eu crer nos pastores? Diego Menin, muitos de vocês procuraram. Tem 5 mulheres que procuraram a gente naquilo que é imoral. Pode não ser um crime sexual, mas não é coisa para pastor fazer. Olá, pastor. Vou contar o que aconteceu comigo há alguns anos. Gostaria que não me identificasse. Perto de completar 18 anos, mudei para a igreja Lírio dos Vales com um ex-namorado. Na época, ele era muito próximo do pastor Diego Menin. Comigo, o Diego só conversava quando estava na igreja, até que terminamos o relacionamento e o Diego começou a se aproximar. Me dava apoio, me chamava de filha, falava que eu era a melhor amiga dele. Me elogiava e eu elogiava também, pois não via maldade no que estava falando. Nessa época, fazia poucos meses que eu tinha perdido a minha mãe e a minha irmã estava com depressão e estava internada em um hospital psiquiátrico. Então, em um momento que eu estava muito vulnerável, ele mandava mensagens para minha irmã para contar algo pessoal dele. Como ele sempre me ouvia, achei errado não escutá-lo. Foi aí que ele me contou que quando emagreceu, seu pênis aumentou e que não estava sabendo lidar com isso. Fiquei me sentindo muito mal por estar lendo aquilo. Falei que ele não estava certo em me falar aquilo. E ele era casado, que deveria falar para a esposa dele. Ele afirmou que ela não o ouvia e que estavam brigando muito, que não tinha amigos e que todos se aproximavam dele somente por ele ser um pastor. Sempre fazia essas chantagens emocionais e funcionavam na época. Sentia mal por ler o que escreveu e me sentia mal por não escutá-lo também. Todas as conversas ele tentava tocar nesse assunto e eu mudava de assunto. Me mandava foto das meninas da igreja, falando que elas eram lindas e chegou a falar da bunda de uma delas. Me mandou foto da cintura para baixo dele, falava que mulheres e homens estavam dando em cima dele e comentando sobre o seu pênis. E chegou a falar que estava sendo estudado pela USP, porque estava fora do normal. Me perguntou se poderia me enviar foto do pênis, que ele tinha enviado para a faculdade, e eu imediatamente disse que não. Me chamava para sair sempre e eu fugia. Falava que tínhamos que sair no 007, escondido, e a minha irmã não poderia saber. Todos os meninos que eu começava a conversar, ele dizia que não gostava, não aprovava e colocava defeitos. Se eu postasse foto com algum menino, ele logo comentava falando que estava com ciúmes. Já chegou a falar que se fosse solteiro e se eu desse bola, ele namorava comigo. Eu creio num novo tempo. Eu creio num novo ciclo para a igreja.
um resgate de credibilidade pública da igreja. Por isso fiz apelo a JB e Cote, contando que vocês são homens íntegros de Deus, para nos liderar num arrependimento nacional pastoral. Voltarmos a sermos uma vocação heróica e não mais uma vocação vilã. Eu quero encerrar, lamentavelmente, e peço perdão. Eu não sei como vai ser meu futuro. Eu disse que eu creio que eu fui feito moralmente para essa hora. Me sinto responsável nacionalmente por isso. Não sei o que será da minha vida, se haverá uma destruição pública de quem eu sou, meu nome, o que eu faço, minha reputação. Alguns possuem poder público para fazer com que o Estado se volte contra a minha família. Eu não sei o que pode vir, porque é uma mistura muito grande, né, de religião e política aqui em tudo que eu falei. Então eu não sei quem está do lado de lá, o que é capaz de fazer, o que é possível fazer contra mim, contra a minha vida. Mas estou pronto, com extrema clareza e frieza. Eu estou pronto para encontrar o meu Senhor, se necessário for. Só peço que vocês cuidem da Keila, minha esposa, dos nossos 4 meninos, não os deixassem desamparados, porque de fato não sei do que é capaz um homem ou uma mulher que perdeu o temor do Senhor. Eu não quis, não dá, como eu disse, para narrar tudo. Quero botar um basta nisso, queimar, citei os nomes e peço satisfação a esses homens de Deus, publicamente, requisitem dele. Não é um cancelamento de reputação. Peço no temor do Senhor que não façam um cancelamento, um repúdio público desses homens, porque talvez alguns já estejam arrependidos. Mas para mim, arrependimento de fato é assumir publicamente o boleto, porque somos públicos. Crescemos, nossas igrejas cresceram, nossos ministérios cresceram e alguns de nós prosperaram pelo amor que o povo de Deus tem a nós e ao nosso ministério. Então, é uma dívida mínima ser honesto com o povo de Deus, ser claro com o povo de Deus. E esse é meu apelo. E apelo novamente a Cote, a Bispo JB Carvalho, que nos mentoreasse nesse retorno de credibilidade da igreja cristã evangélica. E dizer ao Bispo JB que nas pressas eu não consegui, uma profissional do sexo se converteu no nosso ministério, a batizamos, foi lindo o seu batismo, e eu farei o seu casamento, se tornou uma mulher de Deus, mas infelizmente um dos seus pastores era cliente dela. E quando a gente sentar olho no olho, eu preciso lhe falar sobre isso, para que você, como um homem sério, destitua esse pastor que está na sua igreja, brincando com a igreja do Senhor Jesus, tá? E quero deixar aqui meu respeito a vocês dois ainda. E quero terminar com uma carta do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso, está preso ainda na sua residência, a mando do STF. E essa carta já está na mesa dos principais pastores dessa nação. Eu vou ler para que se cele um novo tempo e a gente pare de brincar de igreja, pare de brincar de conservadorismo e passe a levar a igreja do Senhor a sério, porque a eternidade nos cobrará. Esse é meu temor. Essa carta já está na mesa do Cote, já está na mesa do JB, já está na mesa do Silas Malafaia. E acredito que todos serão obrigados a vir a público e a gente selar
um novo tempo no nosso país. Essa é a minha esperança, é a minha expectativa, mesmo que isso custe minha vida. Não gostaria de ir. Se Jesus não voltasse, eu gostaria de ir aos 90. Mas não sei, como eu disse, do que as pessoas são capazes. E a carta do Eustáquio é: Damares Alves e o efeito Jezabel, o espírito que amedronta, persegue e mata profetas. Pastora Damares Alves. Não quero falar da ministra, quero falar da pastora. Como eu disse que eu não estava aqui para falar de sujeitos e indivíduos. Estava aqui para falar de pastores. E continuo falando de pastores. Graça e paz a vós, que tem dedicado a vida pelo estabelecimento de um reino inabalável que jamais passará. Por aqui sigo prisioneiro da nação e de Jesus Cristo, mesmo sem sequer ser acusado de qualquer crime, mas firme no propósito da defesa dos valores da igreja e da família, que sem dúvida são as ferramentas da transformação do Brasil por meio de nossa geração. Em abril de 2020, denunciei a trama de um golpe contra o presidente da República. A partir daí iniciou o meu periplo. Espero vos encontrar com saúde plena nesse período de pandemia. Rogo que não repasse essa carta a pessoas com intenções diferentes da nossa, que é o estabelecimento do reino de Deus e a proteção de um tempo, em a pauta de valores que tem prevalecido em nossa nação. Venho por meio dessa carta trazer um breve e importante relato para que a questão não se torne pública, para evitar um escândalo público desnecessário para a igreja e para o conservadorismo. Não adianta um vestido bonito, palavras do Anderson agora, para um coração corrompido. Quando a igreja é exposta, não é para o seu demérito, é para o seu mérito. Ela levará em consideração aquilo que ela não está honrando, né, da parte do Evangelho. Como jornalista, comprometido com a verdade, com a justiça, avaliei fazer uma reportagem sobre este caso, mas ouvindo o conselho de uma grande liderança evangélica dessa nação, entendi que uma reportagem poderia gerar um escândalo desnecessário para a igreja. No entanto, como a questão a ser relatada se torna de interesse público, encontrei essa forma de comunicação a maneira mais eficiente para dividir com aqueles que dobram o joelho por essa nação essa questão tão sensível, que infelizmente se faz necessário para o conhecimento, ao menos eclesiástico, levando em consideração o interesse público e relevância social da questão. Depois da minha segunda prisão, eu e minha esposa ouvimos um grito de socorro de uma família, uma jovem de 20 anos que trabalhou na Secretaria da Igualdade Racial e na Secretaria da Família. Mostrava sinais de profunda tristeza porque sua mãe estava sendo traída pelo pai durante 7 anos. E essa situação machucava muito toda a família. A mulher com quem o marido desta irmã manteve o caso por esse tempo e que destruiu sua família é a própria ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Pior que ter um caso com o marido alheio na condição de pastora, Damares chamou a esposa do amante para tentar convencê-la a se divorciar do marido. De forma planejada, sórdida e manipulada, disse que o marido estava traindo a irmã com meninas mais jovens no congresso, quando na verdade a própria Damares era a amante. Além disso, chegou a comprar uma passagem para essa irmã visitar os parentes no nordeste do país, para ficar com o marido dela nesse período. Semanas depois, a irmã, desconfiada do marido, pegou seu celular e descobriu mensagens e arquivos que comprovou uma relação extraconjugal, mas ela jamais imaginaria que seria entre Damares e o seu marido. O relacionamento iniciou em meados de 2014, pouco antes da Damares se divorciar. Ou seja, no início, os dois eram casados. Damares olhou para o marido da irmãzinha da mesma forma que Acabe e Jezabel olharam para a vinha de Nabote. A este ponto, como trata-se uma questão de foro íntimo, não tive interesse na pauta. Mas quando descobri que Damares empregava a filha do casal, entendi que havia uma questão de interesse público e, como jornalista censurado hoje, levaria essa informação, dessa vez sim envolvendo dinheiro público para publicação na imprensa.
No entanto, fui aconselhado por um pastor de expressão nacional com muita sabedoria que de forma pública, em revista de grande circulação, o escândalo poderia ferir ainda mais o reino de Deus. Diante disso, decidi não trabalhar nesse sentido de uma publicação, mas não posso deixar de dividir isso com pastores chaves que oram por essa nação. Chamei o marido dessa irmã que admitiu a situação. Sugeri a Damares, por meio do próprio homem com quem ela manteve a relação, que é um pastor no Recanto das Emas, que ela pedisse perdão à esposa dele, e encerrei minha participação nesse caso específico. Após esse fato, a ministra demitiu a jovem. Tal enredo foi compartilhado com um encíclito advogado católico pró-vida que trabalhava no ministério e que enviou todos os esforços para remediar a situação. Mas mesmo assim foi exonerado do cargo de assessor da ministra. A demissão aconteceu logo após o assessor ter tido acesso à informação do caso em questão, junto com um grande líder evangélico da nação. O ladrão do gasofilácio. Outra situação que merece ser revelada é o fato do assessor especial da ministra, o senhor Marco Vinícius de Carvalho, ter furtado o gasofilácio da Igreja Batista Filadélfia do Guará, em Brasília, de forma sistemática. Ele desparafusava o local das ofertas e pegava as notas de maior valor e os cheques dos dizimistas da igreja. Tivemos acesso a informações de irmãos que tiveram que microfilmar os cheques para descobrir que foram compensados na conta do atual assessor da ministra Damares, Marcos Vinícius de Carvalho. Foi investigado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Narrar isso me lembrou de uma situação complementar de Marcos Feliciano. Ele tem lotado no seu gabinete 2 pais de santo. Pode ser que esses pais de santo sejam maravilhosos profissionais, mas a situação é tão desconfiadora que, se o Silas Malafaia fosse político, é a mesma coisa dele ter um transexual lotado no gabinete. Marido e mulher, pais de santos, estão lotados no gabinete de Marco Feliciano. Está no portal da transparência. Se você encontrar 2 pessoas com o mesmo sobrenome, são marido e mulher, e os 2 são pais de santo. E eu não sei o que isso significa. Eu não sei de mais nada. Eu não sei de mais nada. E o nosso futuro como igreja evangélica brasileira só será possível quando a gente for capaz de dar uma resposta clara aos nossos discípulos, aos discípulos de Jesus. Quem somos? Fora da fama do nosso nome. Por que publicamente nós vendemos, apresentamos algo e no privado não estamos vivendo aquilo? O que seria pior diante de Deus? Um inimigo declarado ou um amigo inimigo? Eu nem tenho mais lágrimas para chorar. Já chorei o que eu tinha que chorar. Vou queimar isso aqui. E a partir de amanhã eu não toco mais nesse assunto. Esperando que você se tornou responsável, junto comigo, junto com todos nós, que se julga povo de Deus e pastores da igreja evangélica, responsáveis pelo futuro da igreja. Tudo o que acontecer com a igreja a partir de hoje, responsabilidade sua. Responsabilidade sua. Espero por um novo tempo, espero por um novo batismo de caráter, integridade, pureza. Pureza no discurso, pureza na fé, no coração. Eu sonho que a gente leve a sério os grandes homens e mulheres da história da nossa fé.
É como eu sempre digo aos homens que eu discipulo. Daqui a 200 anos, seus descendentes vão ler a sua história. Os homens de Deus terão que mentir no nosso funeral? Eu assumi um compromisso com Jesus. Eu quero que o seu bisneto leia a minha vida. Eu creio. Eu creio na Igreja de Jesus. Ela é a esperança do mundo. Eu creio na Igreja do Senhor Jesus. Ela é a esperança do mundo. Ela não pode ser usada pela política. Ela não pode. Os versos bíblicos não podem ser usados por um conservadorismo que não funciona. Nós, pastores, não podemos permitir que a igreja, a Bíblia e a pureza evangélica sejam usados pela política. Eu creio. Eu creio em pureza. Eu creio em integridade. Eu creio em caráter. Eu creio que o coração humano pode ser um altar para Jesus. Eu creio que as pessoas podem olhar para nós, temer e tremer diante de Deus e diante do Evangelho. Eu só quero, a partir de agora, poder voltar para casa e abrir mão do cemitério que me habitava com tudo isso aqui, ó. Vou pegar um álcool ali, um fósforo e queimar. Quero respirar. Quero voltar para casa, para minha esposa, para os meus filhos. Mas você agora é responsável. Você, pastor. Quando eu estava dentro do carro com Deus no ano passado, que ele me falou sobre o rei Ezequias, e eu chorando, dizendo, isso é muito difícil. Ele disse, para 10 irmãos pastores que você confrontou, 1000 se arrependeram e você nem sabe disso. Sabe qual é o meu temor? Crer. Crer que nós vamos nos arrepender. Crer que a igreja e a nação estão diante de um novo tempo. Tempo de possibilidade, de vida, de cura, de inteireza, de integridade. O que eu sou publicamente, eu sou no meu privado. O que eu brado num púlpito, o que eu brado num palanque. Os demônios tremem, porque eles sabem da coerência do nosso compromisso. É como os 7 filhos do sacerdote Seva, quando tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, e os demônios responderam, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. A ênfase não foi em Cristo, a ênfase foi em Paulo. Eu bem sei quem é Paulo. Paulo não mente, Paulo é íntegro, Paulo causa um prejuízo no inferno. Nós aumentamos a recompensa pela cabeça desse homem. Esse homem nos estremece, esse homem nos enlouquece, esse homem acorda e o apavoro nas trevas começa. Porque nós só temos paz como demônios quando o apóstolo Paulo dorme. Mas quando esse homem acorda, esse homem nos apavora. Eu bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Quem é você? Meu irmão, está me ouvindo agora aqui. Quem é você, pastor, que está me ouvindo aqui? Você vai no púlpito domingo mentir numa pregação que você não viveu de segunda a sábado? Você é um homem conhecido por demônios e anjos? Ou você é uma farsa no seu púlpito no domingo? Ou você mente para você mesmo? Os falsos santos em vida que não poderão mentir depois da morte. O seu sermão é uma continuação da sua vida ou é uma maneira de esconder quem você verdadeiramente deveria ser?
Acabou o tempo de farsa. Acabou o tempo de sombras. Tudo está às claras. E a pergunta é: o que nós iremos fazer daqui para frente? O que nós vamos fazer a partir de agora? Pastor que está me ouvindo, você não teme que Jesus, João disse que os seus olhos são como chamas de fogo. Você não teme? Você não teme esse encontro? Você não teme essa prestação de contas? Você não teme essa responsabilidade? A igreja não é sua, o dinheiro não é seu, as ovelhas não são suas. Você é pastor auxiliar. Pare com isso. Abandone o seu pecado, seja claro no seu arrependimento e inaugure um novo tempo. Inaugure um novo tempo. Diante de Deus, diante dos demônios, diante dos anjos e diante do país. E eu encerro dizendo isso. Pare de hipocrisia. A igreja de Jesus não é a sua placa. A igreja de Jesus está no país. E você precisa ter um compromisso total com o povo de Deus, com a causa do Evangelho. E povo de Deus, pare de crer no Evangelho Coach. Segunda-feira, ou amanhã, vá na livraria evangélica da sua cidade e compre a maior Bíblia que você puder. 5 canetinhas marca-texto. E nunca mais vá para um culto para ser feliz. Porque o compromisso de Jesus e do Evangelho não é com a sua felicidade, é com a sua obediência. Não permita novamente ser enganado. E a única maneira de não ser é ter a Bíblia aberta e a mente treinada biblicamente para conhecer o Evangelho, a vontade de Deus e o coração de Deus em adoração. Eu termino leve, com as mãos limpas, porque eu te dei agora clareza e responsabilidade. E não vou voltar mais no assunto. Não sei quais serão as repercussões, mas eu não volto a tocar no assunto, não darei entrevistas. Isso deve gerar uma comoção pública gigantesca, mas eu quero voltar para casa. Só isso. E para eu voltar para casa, em paz, como eu disse, esse último ano e meio transtornou minha personalidade. E eu quero voltar para casa para me reencontrar comigo. Vocês, pastores, transtornaram minha personalidade. Eu me escandalizei com vocês, me choquei profundamente com vocês. E agora eu só quero me reabilitar, recuperar minhas emoções e minha humanidade. Sou um homem pacífico, um homem de graça e amor. E vocês conseguiram até tocar a natureza da minha personalidade, me tornando um homem mais aguerrido, belicoso. Eu quero somente voltar a sorrir. E eu não poderia, ou não estava conseguindo sorrir, por causa desse cemitério vivo. Que Deus nos batize com o seu temor. E que a partir de hoje, Ele inaugure um novo tempo nas nossas vidas. Que Ele nos guarde, ore por mim, para que demônios e anjos não me atinjam. Demônios e homens não me atinjam. Que os anjos me guardem, me protejam. Que o sangue precioso de Jesus esteja sobre a minha vida. Que os homens decidam se arrepender e não se vingarem. Em nome de Jesus. Guarde minha vida, Senhor, minha casa, minha esposa, meus filhos, todos os meus parentes. Guarde o ministério que nós lideramos. Guarde a tua igreja no país. Guarde os verdadeiros homens e mulheres de Deus e conduza todos nós a um novo tempo de arrependimento, de clareza, de integridade, de quebrantamento de coração. Te amamos, te honramos. Queremos ser um presente a ti
Não queremos ser o veneno, queremos ser o antídoto. Não queremos ser a doença, queremos ser a cura. Não queremos te defender publicamente e te negar pessoalmente. Não queremos ser família tradicional pública e família destruidora no privado. Queremos te amar, Jesus, apenas isso. E não iremos nos acovardar com homens e mulheres que desonram, difamam o teu nome, a tua igreja, o teu evangelho e a tua palavra nos bastidores da vida. Levanta um povo santo, compromissado, posicionado. Glorifica o teu nome na Igreja Nacional. Nos livre, Senhor, desse falso moralismo evangélico e nos livre dessa esquerda evangélica permissiva. Nos livre desses dois extremos e deixe claro para os teus homens e mulheres que a esperança do país é a igreja. A esperança do país é a Bíblia aberta. A esperança do país é o teu evangelho. Não é política, não é filosofia, não é moralidade. É compromisso contigo, compromisso com aquilo que te faz chorar e rir. Inaugure, Senhor, esse novo tempo em nossas vidas. Nos envie como homens e mulheres, avivalistas, reformadores, transformadores, Senhor, de si, de seus lares e da tua igreja e da sociedade consequentemente. Em nome de Jesus e em temor nós oramos. Amém.